Eu convido você nesse momento, por favor, irmãos, não vou me alongar, não vamos perder a atenção por nada. Deus me deu uma palavra rema hoje para você. Palavra rema significa palavra revelada. E para você receber algo de Deus, você tem que estar com Deus, tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor. E vivemos um tempo, né, irmãos, que as pessoas parecem que não querem mais buscar a presença de Deus. Não querem orar. Estamos numa geração, irmãos, de pessoas que preferem, e eu louvo a Deus que aqui a nossa igreja Assembleia de Deus, o padrão é outro. Aqui a conversa é diferente, dá para dar um glória a Deus? Ainda há pessoas, irmão Marcelo, que para qualquer coisa tem que correr atrás de ver se alguém vai entregar uma revelação, uma palavra, alguma coisa assim. Pastor, tu é contra? Não sou, e sou profeta e creio na voz de Deus. Mas a igreja tem que entender que enquanto nós estamos caminhando, o Espírito Santo ele está se movendo no nosso meio. E ele quer trazer instrução para você. Você não está abandonado nesta caminhada, não, irmãos. O Espírito Santo ainda fala com a igreja. O Espírito Santo ainda se move no meio da igreja. Irmão, se você dobrar o joelho, o Senhor vai falar contigo. Se você em casa, talvez esperando algo, Deus vai falar contigo. Na igreja, Deus vai falar contigo. Porque o Espírito Santo de Deus está aí pronto para falar com o seu povo. Eu quero te dizer, meu irmão, tu prepare algo de Deus. Você vai aprender nesta noite a conhecer mais a voz do Espírito Santo, a entender mais a direção de Deus. Quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra comigo, primeira carta de Paulo à igreja, que está em Corinto. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 8. Primeira carta de Paulo à igreja ali, que está em primeiro aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 8, é um versículo bem pequenininho. E eu quero que você entenda. Enquanto você abre a tua Bíblia, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, existem algumas formas para nós interpretar e entender, porque se perde muito nas traduções. E quando nós entendemos a cultura, principalmente o hebraísmo, irmão, nós vamos entender o porquê de algumas palavras. Se eu pedir para o irmão Marcelo, que é um estudante da Bíblia Sagrada, ama a palavra de Deus, eu sei disso, me responda uma coisa, sem medo de errar, porque eu acho que tu vai errar. Qual é a diferença que existe do teclado sintetizador e do piano? Não sabe? Para ti é teclado. É teclado. Se tu for descrever esse aparelho do Mateus, tu vai dizer que é um teclado. Eu quero que você entenda isso aqui, irmãos, porque nós vamos entrar em algo tão interessante da palavra de Deus, nós precisamos entender. Diz aqui em 1 Coríntios 14, 8, achou? Amém? Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Deixa eu ler de novo para tu entender. Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? É uma pergunta. E agora eu quero que você entre comigo, pode fechar a Bíblia, preste atenção aqui no pastor Marcos. Irmãos, eu fiz essa pergunta para o irmão Marcelo, porque existia pelo menos, irmão Marcelo, 2 instrumentos que o povo de Israel usava na realidade diferentes. Mas muitas vezes, para quem não conhece, é tudo igual. E aqui nós encontramos a palavra trombeta, mas na realidade não é uma trombeta, é um shofar que aqui está se dirigindo a esta palavra. Entenda que a diferença de trombeta e de shofar, irmãos, a trombeta, primeiramente, ela é de metal. Ela começa fina e ela vai engrossando. Trombeta. O shofar, irmãos, ele é feito do chifre de um cordeiro ou de um outro animal semelhante, que me fugiu o nome do abençoadinho. Mas enfim, do cordeiro. E a origem desse instrumento chamado shofar, irmãos, a sua origem, eu estava estudando, eu achei muito maravilhoso, porque nada acontece em vão. Você lembra daquela passagem quando Abraão vai ao monte com Isaac para sacrificar? Os irmãos obreiros estão lembrados? E quando Abraão ele vai com um cutelo sacrificar o seu filho, diz que um anjo fala para ele, não faça tal. E quando ele para, ele olha para um lado, ele vê ali um cordeiro, e o cordeiro estava preso pelos chifres.
E há quem diga que o shofar começou a ser usado por causa desta forma que o Senhor falou com Abraão, trazendo a Abraão uma figura, irmãos, presente, que ali aquele cordeiro simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava dando, que daria sua vida em troca dos nossos pecados, porque aquele cordeiro, ele estava sendo sacrificado no lugar de Isaque, irmão Marcelo, um simbolismo do que Jesus é para nós. Se hoje nós estamos aqui felizes, adorando ao Senhor na igreja com muita alegria, é porque o cordeiro, ele morreu no nosso lugar, ele padeceu por mim e por você, e hoje quando nós falamos dele, o nosso coração salta de alegria, quando nós adoramos esse último louvor que fala do Yeshua, é o nome de Jesus, o Cordeiro que padeceu por mim e por você. Então entenda, irmãos, tudo para o povo de Deus tem um sentido. Pega essa revelação nesta noite, irmãos. Não reclame do que acontece para você, nem de problema, nem dificuldade. Se Deus está no comando, nos diz Paulo na carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É por isso que essa luta que nós já profetizamos que vai passar, amém? Essa dificuldade que nós cantamos com muita alegria, que ela já passou. Deus permitiu ela para aprimorar a tua fé nesta noite. E você está aqui nesta noite gelada, glorificando ao Senhor, crendo que realmente não tem problema que não passe na presença do Senhor. Mas eu quero que você entenda, irmãos, nesta palavra aqui, quando o povo então, ele fica por 40 anos em uma viagem que sai do Egito e vai para a terra prometida. Claro que uma viagem que poderia ter sido feita em bem menos tempo. Mas nesses 40 anos que eles fazem essa trajetória, na realidade, irmãos, eles estão em uma escola, irmão Marcelo. Eles estão, queridos irmãos obreiros, irmão Cristiano, em uma preparação. É por isso que nós, nessa nossa caminhada rumo à eternidade, nós estamos em uma escola. E tudo que passa, tudo que acontece é um aprendizado, é um sinal. O que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos, quem conhece a palavra sabe que é um sinal que breve o Senhor vem buscar a igreja. Nós estamos entendendo que esse momento difícil que estamos passando já está transcrito na palavra de Deus como uma preparação para a igreja. Esse momento, irmãos, não é momento da gente se apegar a pequenas coisas, é momento de nós entrar na oração, é momento de nós consertar nossa vida, irmão. Ei, entenda isso aqui, ó. Quantas pessoas que estão perdendo a sua vida de uma forma trágica com esta pandemia. Quantos jovens que encerraram a sua caminhada. E isso, irmãos, é um alerta de Deus para mim e para você. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se até aqui o Senhor tem nos dado vida, vamos agradecer e vamos aproveitar. Vamos aproveitar para ter uma vida aos pés do Senhor. Porque o tempo passa tão ligeiro. Então o que nós estamos vivendo, irmãos, é um sinal que Deus está dando para a sua igreja. E igreja minha, se prepara. Igreja minha, volte à minha presença. Igreja minha, você que falava em línguas, volte a ser um profeta e falar em língua estranha. Você que orava na madrugada, te desperta e volte a orar. Ei, você que sentia a presença de Deus só de entrar da igreja, só de ouvir o hino da harpa, volte a sentir, porque as coisas estão passando tão depressa e nós não podemos perder o nosso tempo. Eremanarai. E na caminhada dos 40 anos, você sabe, irmãos, que alguém pode dizer para mim, pastor Marcos, eu nunca ouvi a voz do Senhor ou do Espírito Santo. Porque as pessoas entendem e gostariam, e eu também gostaria, irmão, de a gente ouvir claramente a voz do Senhor. Quem de nós que não gostaria? Porém, se o Senhor falar com a sua santidade, e nós pecadores, nós morreríamos na hora, nós não suportaríamos. Porém, o Senhor, Ele desenvolve formas de falar com a igreja. Hoje Deus fala contigo, talvez através desse simples pregador. Quem sabe Deus já falou contigo através dos irmãos que vieram aqui cantar um hino. Talvez eles nem imaginaram o porquê daquele hino.
Mas quando talvez em casa eles pensaram, não, se hoje eu tiver uma oportunidade eu vou cantar este louvor. Ele talvez não entendia que o Senhor já estava falando, meu filho, eu quero que tu canta este hino. Porque através desse hino eu vou falar com alguém nesta noite. Através desse louvor eu vou poder falar com alguém que precisa ouvir a minha voz. Então, meu amado, se você está ligado, desde que começou o culto o Senhor está falando. Ele está manifestando a sua vontade, o seu querer. Ei, meu amado, não endureça o teu coração se hoje ouvir a voz do Senhor. Ele ainda fala contigo. Irmão, só que nós temos que estar ligados. Nós temos que estar em sintonia com eles. E eu quero falar, irmãos, exatamente sobre o instrumento shofar, que era o instrumento que o povo de Israel usava quando ele trilhou pelo Egito. E estudando um pouquinho sobre isso, eu descobri, irmãos, que quando o shofar era tocado, pelo menos havia 3 toques distintos. E quando soava o som do shofar, havia, vamos dizer, 3 músicas que eles tocavam. E cada uma ela tinha um simbolismo e o povo entendia o que aquele toque estava falando, o que Deus queria. Entenda, eu disse aqui que o Espírito Santo está no nosso meio falando com a igreja, porque o Senhor disse que Ele iria, mas deixaria Ele conosco. Mas entenda, existem formas do Senhor falar. Tem gente sofrendo porque o Senhor fala uma coisa, Ele faz outra. Ele não aprendeu a entender a voz do Senhor. E nesta noite eu quero que você aprimore os teus ouvidos, para que quando o Senhor falar, você se movimente, você haja. E na autoridade do Senhor, aonde tu botar a tua mão será próspero. Aonde você ir, Deus vai na frente. O que você fazer, Deus vai pelejar por você, igreja. Ei, quando o shofar tocava, tinha um toque chamado Tequeiá, mais ou menos isso, porque eu não... Nem o português eu falo direito, imagine o hebraico. E esse toque significa levantar. Para os dias de hoje, oração. Quando esse primeiro toque tocava, o povo que estava acampado, ele sabia, Marcelo. Ei, esse toque o Senhor está mandando nós levantar e mudar o acampamento. Esse toque não é para nós ficarmos acomodados. Esse toque é para nós nos levantar. Muitas vezes o Espírito Santo fala contigo, ei, não é hora de você ficar aí, comendo pipoca, tomando chimarrão. É hora de você levantar e oferecer sacrifício ao Senhor. É hora de você ir para a oração. É hora de você, mesmo com esse frio, como você que ouviu hoje a voz do Espírito Santo, parabéns. Não é hora de ficar em casa em volta do fogo, que é bom demais. Mas daqui a pouco nós encerramos e tu vai lá para o manto. É hora de você sacrificar e ir para a minha casa, porque é hora de você se preparar. É hora de você encher o vaso. Ei, é hora de você levantar, não é hora de ficar parado. E aí que começa o problema, irmãos. Há pessoas que quando Deus fala de uma forma, Ele age de outra. Ou aquilo que eu falei no princípio. E assim também quero saudar todos que estão conosco ao vivo. Estamos ao vivo, né, Bruno? Um abraço a todas as pessoas que nos acompanham no seu lar. Existem pessoas que infelizmente Deus está falando e eles não estão ouvindo. Eles estão como Samuel no início, que o Senhor falava e ele não ouvia. Ou ele ouvia, mas ficava em dúvida, quem que está me chamando? E quando ele procuraria, ele entendeu, não sou eu que estou te chamando, Samuel. E ele entendeu, ele não ouvia mais a voz de Deus, mas ele conhecia a voz de Deus. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, que nós não paramos de ouvir a voz do Senhor. Que nós não venhamos a ser aquela igreja de lembrança. Porque uma vez Deus falava comigo. Porque uma vez eu orava e não sei o que acontecia. Não, Senhor, nós temos que ser a igreja da realidade. Nós temos que orar e Deus falar. Nós temos que adorar e sentir a presença dEle. Se tem alguém que está ainda sentindo a presença de Deus, ouvindo Deus, erga a tua mão, por favor, irmãos, dê um glória e mostre, aleluia, que realmente você é uma igreja da realidade. Que coisa, ai que saudade. Eu não tenho saudade, irmão, eu vivo presente hoje com Deus e Ele está aqui.
Nós estamos vendo o presente, Marcelo, ele está aqui. Ele está falando com nós, aleluia. Nós podemos sentir a presença dele. Nós podemos receber milagre dele, e é hoje. Eu não sei você, mas eu faço parte da igreja, do presente. A igreja que ainda crê no mover de Deus. Saramanai. Que ouve e conhece o toque do chofar celestial, que é a voz do Espírito Santo. Existe hora de levantar. Existe hora de parar, mas tem hora de levantar. O segundo toque, irmãos, o Shevarim. Depois de 20, 30 anos, irmãos, alguns estudiosos falam que eles eram cerca de 3 milhões de pessoas. Imagine Moisés pastoreando 3 milhões de vida. Nós aqui para pastorear perto de uns 300, a gente se vê louco. Imagine, irmão Marcelo, 3 milhões. E Moisés pastoreou por excelência. E eu pude entender que o segredo era porque Moisés ele tinha sintonia com Deus. Quando o Senhor dizia a Moisés, está chegando o toque do Shevarim, manda o chofar, manda os levitas tocar o chofar. E o povo tem que entender esse toque, irmãos. Esse toque é um toque que mais me chamou a atenção. Sabe o que servia esse toque, amados? 3 milhões de pessoas. O ser humano, uma das coisas que ele mais produz é lixo. Lixos pessoais, está entendendo? O seu organismo e outros lixos. Agora eu quero que você imagine 3 milhões de pessoas. Crianças, mulheres, homens. E aquilo ficava acumulado porque no deserto não tinha rede de esgoto. No deserto era acampamento, Rodrigo, não tinha nada. Então quando tocava esse toque, eles tinham de pegar tudo aquilo que eles produziam que não prestava. E eles tinham de levar para o meio do arraial, todos. E era feita uma fogueira para ser destruída todo o lixo produzido. Eu quero que você entenda essa palavra porque ela é profética, ela é profunda. Lixo não deve ser guardado. Esses dias atrás foi esquecido uma comida ali no salão e ficou uns dias. Quando nós entramos, o cheiro estava horrível. Porque o lixo, irmãos, ele produz um mau cheiro. Lixo não deve ser guardado, nós temos que nos livrar dele. Entenda isso, irmãos. Não guarde pecado, não guarde coisas ruins, se livre. Traga para o meio do arraial hoje. Aqui é uma fogueira espiritual e tudo aquilo que não presta vai ser queimado nesta noite. Tudo aquilo que em nós está impedindo a presença do Senhor, traz para o meio do arraial hoje. E o Senhor vai queimar. Não guarde aquilo que não agrade a Deus, traz para o meio do arraial. E quando tocava esse toque do chofar, o povo juntava tudo que não prestava. O pai ajudava a mãe, vamos ver se essa criançada não tem nada aí, não deixou nada. A ordem é levar para o meio do arraial. E vai ser queimado coletivamente. Agora o melhor dessa história, você vai dar um glória comigo e vai entender. Que não deve guardar nada, você tem que trazer tudo ao altar de Deus. Sabe por que eles usavam essa estratégia? Porque no deserto aos povos nômades, e muitos vivem atacando ali, enfim, as pessoas que passam por ali roubando, matando, destruindo. E quando Deus deu essa estratégia para Moisés, essa ordem, o Senhor disse ao seu servo Moisés, Moisés, eu quero que o povo traga todo o lixo para o meio do arraial. Porque não tem que ficar nenhum vestígio para o teu inimigo usar contra você. Quando vocês se levantar para ir para outro lugar, tudo aquilo que não presta vai ser destruído. E o teu inimigo não vai ter nada para alcançar você, para destruir você.
para quem sabe aprisionar você. E eu quero te dizer nesta noite, está tocando o chofar de Deus, e nós temos que trazer para o meio da arraial, irmão, tudo aquilo que não presta. Nós temos que colocar na presença do Senhor. O diabo não vai ficar com nada para nos acusar, o teu inimigo não vai ter nada para apontar a você. Mas infelizmente, quantas pessoas que querem guardar o que não presta. Ah, mas eu vou guardar mais um pouquinho. Ah, eu vou segurar isso aqui. Entenda uma coisa, irmãos, o que não presta começa a cheirar mal. As outras pessoas que se livraram do lixo, eles começam a sentir, epa, tem um cheiro diferente. Eu brinquei com a Fernanda, ela disse que não gosta que eu use o nome dela, mas eu amo falar dela. Eu disse que ela passou talvez esse problema do Covid, não sei, mas ela quase tornou um X-Men. Ela sente cheiro de algumas coisas longe. Eu dizia, olha, você está uma super heroína, está aí com um dom tremendo. E você, irmão, que tem uma vida limpa, pura, santificada, infelizmente quando tem algo estragado, você começa a sentir o cheiro. E isso é Deus falando contigo. Você sabe aquilo que está estragado na tua vida, tire nessa noite em nome de Jesus. Você sabe aquilo que não está mais Deus falando contigo por causa de alguma coisinha que está lá estragada. Ei, aonde existe mau cheiro, a presença do Espírito Santo não opera. Aonde tem coisa estragada, aonde tem lixo, o Senhor não opera. Em nome de Jesus, nessa noite, vamos tirar tudo que não presta da nossa vida, para que a presença de Deus esteja no arraial e as nossas vidas sejam abençoadas. Mas o principal de tudo, irmãos, foi o que eu fiquei maravilhado estudando esta palavra. Eles não deixavam nenhum vestígio para o inimigo. Em sobrevivência, irmãos, a gente aprende a descobrir a distância que alguém está, às vezes pelo fogo que a pessoa produz, porque geralmente a pessoa, quando ele está em acampamento, ele está vivendo da forma que eles viviam. Para se aquecer, eles fazem uma fogueira para se alimentar. Quando se vai pescar, irmão Luiz Antônio, geralmente tem que ter a fogueira. E ali você assa, sei lá, o peixe, uma carninha, alguma coisa. Mas eles tinham cuidado para depois não deixar brasa, não deixar nada. Tudo tinha de ser eliminado. E quando o inimigo passava por aquele lugar que eles estavam, não ficava vestígio, não ficava nada para que o inimigo usasse contra eles. E os inimigos, eles eram desbaratinados. Em nome de Jesus, aprenda isso. Deixa Deus cuidar da tua vida, deixa Deus cuidar daquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não presta, deixa Ele tirar de você. E o teu inimigo vai ficar perdido, ele vai ficar desbaratinado, ele vai procurar ocasião contra a tua vida e não vai achar. Ele vai procurar motivo para te entristecer, para fazer você desanimar, e vai quebrar a cara, porque nós estamos sendo limpos pelo poder, pelo fogo poderoso do Senhor que está no meio do arraial. Ei, hoje é a noite de nós queimar o velho eu. Nós falávamos esses dias, né, irmão Marcelo? Que a gente já nem lembra mais do que ficou lá para trás, porque foi queimado. Não temos prazer das coisas lá do mundo, irmão, porque nós queimamos aos pés do Senhor. Se o camarada era valente, era brigão, ele queimou aos pés do Senhor. Não existe mais. Não existe brecha para o inimigo usar. Mas quantos que querem lembrar, mas eu era assim. É sinal que você não queimou aquilo que não prestava mais. Mas eu sou assim, ó, irmão, não levo o desaforo para casa. Queima esse orgulho hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele exalta aquele que se humilha. Pastor Marcos, eu tenho sido humilhado, parabéns, você está na escola de Jeová. E a escola de Jeová é essa. Deus permite que o teu inimigo, Deus permite que até as pessoas te humilham. Mas uma coisa é certa, na hora correta, o teu Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar na presença de quem te humilhou. Ele vai te exaltar na presença daquele que desprezou você, daquele que olhou para você e disse: esse camarada não vai a lugar nenhum.
mas ele vai ter que ver o Senhor te conduzindo aqui, ó, nas palmas de sua mão. Vem cá, meu filho, faz aqui, ó, aqui eu vou te prosperar. Meu filho, faz dessa forma, porque eu vou ser contigo. Entenda uma coisa, igreja, nós não andamos sem rumo por esta vida. Nós estamos caminhando rumo à mansão celeste, mas nós temos o Espírito Santo nos conduzindo. Ele tem o chofar, ele toca para nós levantar, ele toca para nós limpar, ele toca para nós preparar a nossa vida. E o último toque, meus amados, último toque do chofar, eu acho esse maravilhoso. O último toque do chofar, esse toque ele tinha um momento certo de ser tocado, que é o terroir. Esse toque ele tocou poucas vezes, mas era o toque que preparava o pessoal para marchar, para ir para a guerra. Trazendo para os dias de hoje, fala sobre a pregação, sobre a ação da palavra de Deus. Entenda, irmão, é a hora certa de você falar. Existe um momento certo da igreja se posicionar. Nós estamos nos levantando em Jaquirana, porque nós estamos ouvindo o terroir de Deus. Nós recebemos, talvez nem todos os irmãos sabem, mas eu agradeço aqui aos vereadores do município de Jaquirana, irmãos, porque eu recebi em nome da igreja uma menção, e eu preciso trazer ainda para os irmãos ver, alguns não viram, alguns viram. A Câmara de Vereadores de Jaquirana reconhecendo a Igreja Assembleia de Deus, porque a igreja saiu pelas ruas orando, a igreja esteve no hospital clamando pelas pessoas que ali estavam em convalescência. Então a administração reconheceu o irmão Luiz, e certamente se eles entendessem a Bíblia eles iam colocar: ei, nós ouvimos o terroir tocando, e nós vimos a igreja indo para as ruas, orando, aleluia, neste momento de pandemia que as pessoas talvez não podiam sair de casa, mas a palavra de Deus sendo levada. Talvez nesse momento que alguns estão em casa nos ouvindo, ao vivo, a pregação hoje da Igreja Assembleia de Deus, é o terroir que está tocando. E para você que me ouve, para você que talvez está aí desanimado, Jesus está no controle. Há uma ordem para nós marchar, e nós não podemos parar. É hora de nós marchar, meus irmãos. Você tem que entender: ai, mas Deus não está falando comigo. Claro que está, meu amado. Você não aprendeu a ouvir o chofar tocar? Você não aprendeu a ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Ei, eu quero pregar nessa noite para uma igreja, irmãos, que não é dependente de homem, de conselho, disso e daquilo. Eu creio que eu estou perante uma igreja que a partir de hoje é uma igreja que vai conhecer mais a voz do seu Senhor, uma igreja que vai receber direção do Espírito Santo. Ei, você não vai andar aí, ó, preocupado, vai dar ou não vai dar? Vai. Se o Senhor falou, vai. Vou ou não vou? Não, eu vou. Eu preguei na última live sobre o quase, né? A indecisão. Agripa II, ele podia ter decidido sobre Paulo veredito. E ele disse para Paulo: Paulo, eu quase que me converto. Irmãos, o quase não tem lugar para quem ouve a voz do Espírito Santo. Entenda, uma instrução de Deus para a tua vida. Deus está no controle da tua vida, irmão. Se você crê, levanta a mãozinha direita. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus está no controle de tudo que você vai fazer, meu irmão. Deus está no controle a partir de hoje. Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar como agir perante esse problema, essa dificuldade. Ei, e você só vai vir na igreja testemunhar vitória, porque está tocando o chofar divino. E nós vamos saber a hora de levantar, a hora de limpar, a hora de marchar. E no tempo de Deus, irmãos, a vitória chegando para a tua vida. Eu quero perguntar nessa noite: quantos que já estão estendendo esta palavra aqui, ó? Entenda que o chofar hoje, eu quero comprar ainda um para mim. Nós tivemos a oportunidade, o Mateus e a Mirela, de tocar ali em Caxias na casa do irmão Eliseu. E a Mirela, você lembra o negocião lá, o chofar? Fez sair um som. E eu disse: ainda eu vou comprar um lá de Israel, um chofar também.
E olha, irmãos, e ele é meio delicado para tocar o negócio. Mas quando a gente ouvir, quando a Mirella ela tocou e ela de primeira fez sair um som, irmãos, eu me arrepiei, porque eu comecei a me lembrar da palavra de Deus, de quando os levitas tocavam e o povo entendia a voz do Senhor. Tomara Deus que nessa noite você que me ouve esteja entendendo que Deus fala contigo. Tomara Deus que você não precisa de buscar em outros artifícios. O que Deus quer para mim, irmão? Deus, Ele está pronto para falar contigo. Apenas entenda ao agir do Senhor. Ele vai tocar. Ele vai tocar a buzina sobre Jaquirana, a buzina do chofar. E eu entendo que quem tem que se levantar para limpar vai se levantar. Quem tem que se levantar para guerrear vai se levantar para guerrear. E vai dizer: pastor Marcos, eu sinto a necessidade de fazer mais para o Senhor. Eu sinto a necessidade de orar mais. Eu sinto a necessidade de entrar em guerra, em oração. Alguém vai ouvir tocar o chofarei. Não é hora de ficar aí desanimado. É hora de você levantar. É hora de você agir. Eu não sei de que forma Deus vai tocar na tua vida o chofar, de que forma que o Espírito Santo vai falar, mas eu não tenho dúvida que Ele já falou nesta noite. E no caminho do deserto que nós estamos passando, você não vai passar, meu irmão, sem ouvir a orientação de Deus. Você não vai passar sem Deus estar no comando da tua vida. Eu convido você a estar em pé neste momento. Oh, Haramasturiande Manaramanais. Deus está falando com a igreja nesta noite. Deus está falando com você, meu querido. É hora de você entender. Eu não sei qual é a atitude que você vai tomar, mas eu tenho certeza que amanhã você vai de cabeça erguida, dizendo: Deus falou comigo nesta noite. Capeta, não tem mais para você, não tem desânimo, não tem derrota. Eu sei que se o Senhor mandar ir, Ele vai na frente. Se Ele mandar marchar, Ele vai na frente. Há uma autoridade de Deus aqui sobre a tua vida, irmão, e sobre a minha, para abençoar você. Enquanto nós vamos, o Ministério de Louvor vai preparando um louvor. Eu não sei, Mateus, se fosse possível o caminho no deserto, não sei qual que vocês escolheram, mas eu sonhei com esse hino, eu sonhei com esse louvor, que Deus, Ele vai preparar um caminho em meio ao teu deserto. Ei, muitas pessoas estão passando por esse deserto. Só tem uma diferença, irmãos obreiros. Alguns estão passando sem instrução. Estão passando, Rodrigo, sem saber o que fazer, irmão Luiz. Mas eu e você nessa noite, nós vamos sair daqui entendendo que Deus está no controle da nossa vida. Nós vamos sair daqui entendendo que nós não estamos vivendo por viver. Há um projeto de Deus para a tua vida. Há uma razão para você estar aqui nesta noite. E você foi escolhido nesta noite para ser uma bênção de Deus. Fecha os olhos. Será que você pode adorar conosco este louvor? Quem está ouvindo a voz do Espírito, erga a sua voz e adora. Enemanai. Estás aqui. Quem está sentindo a presença dele? Mudando o destino. Erga a voz, diga: te adorarei. Te adorarei. Isso, igreja, adore, 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 adore. Te adorarei. Eremanaramanai. Estás aqui. Adore comigo, igreja. Operando milagres. Se você quiser levantar a mão ao céu, levante. Te adorarei. E comece a receber a mão dele, a voz dele falando contigo. Estás aqui. Enebanai. Transformando nossas vidas. Declare a ele: eu vou te adorar. Adorarei. Obrigado a todos os irmãos que estão ligados conosco. Você que está aí ao vivo, receba a providência. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Vamos, igreja, vamos, força! Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Seja bem-vindo, Espírito Santo.
Ei, tocando os corações. os obreiros comigo, vamos erguer as mãos. Vamos abençoar a igreja. Vamos abençoar o irmão Marcelo, o povo que está em casa nos ouvindo. Há muitas pessoas que estão acompanhando o culto. Receba, receba onde você está. Deus está no controle. Nós te adoramos, Deus. Estás aqui, restaurando os corações. Diga, igreja, te adorarei. Te adorarei. Te adoramos. Te adorarei. Meu Deus. Estás Deus. aqui, Meu Deus, fala, Pai. transformando histórias. Por isso nós te adoramos. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Ei, Deus, você não está esse só. é quem tu és. Esse Deus fala contigo. Vai, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Ei. Deus de promessas, Ei. caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Esse é o nosso Deus. tu és, e enxuga as lágrimas. Deixa ele entrar agora. Os Ele termina com esta tua luta. e tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, e tu és a resposta. Declare. Vamos ouvir a igreja agora, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. e meu Deus é Deus de milagres, Deus de Caminho no promessas, deserto. caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Põe a mãozinha no teu coração, por favor. Há uma presença de Deus aqui nessa noite de uma forma tremenda. Ei, eu sinto em te dizer, hoje é noite do Senhor fortalecer a tua vida, crente. Hoje é noite do Senhor fortalecer você. Oh, meu Deus que está no céu, toca agora em cada vida, Pai, que está aqui, Senhor. Cada irmão que chegou aqui precisando de um milagre, Senhor. Ah, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está falando, Pai. Oh, a Tua presença é certa neste lugar, Senhor. A Tua presença é certa neste lugar. Toca, Pai, nesta vida. Renova, Pai, aquele que há tempo não sentia, mas a presença do Teu Espírito Santo. Oh, só por mais um momento, adore o Senhor conosco. E vai recebendo a tua vitória, vai recebendo a tua bênção, aleluia. Eremanaramanai. Aleluia. Será que dá para você erguer tua voz e declarar conosco? Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Deus. Deixa teu louvor chegar até a presença do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, pela presença do teu Espírito. Aleluia. Santo. Declare santo. Vai recebendo, meu irmão. Vai recebendo a presença dele. E é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Aremanai. Digno de louvor. E tu és santo. Meu Deus. Santo. Vai envolvendo neste manto poderoso. É o Senhor. Vai envolvendo você, irmão. Prepare para uma semana de vitória. Estamos encerrando maio e vamos iniciar junho com vitória. Tu és digno, Pai.
és digno de louvor e glória. Amém. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite, você que crê que nesta semana nós vamos iniciar uma semana abençoada, amém? Irmãos, nossos cultos como de costume, né? Terça, quarta-feira, o ciclo de oração, as irmãs estão numa grande campanha. Quinta, culto de libertação. E assim nós vamos dando os anúncios conforme aquilo que o Senhor preparar para nós, amém? Mãozinha direita ao céu. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Quem crê, põe a mão no peito e diz: amém. Se Deus é por nós,